Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Vive FM e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini e junto comigo no programa duas feras do direito, que eu tenho um prazer inenarrável de estar todos os dias juntos, atuando, conversando, trocando ideias. E hoje, para quem está aí em casa, quando a gente conversou sobre o programa, nós pensamos assim, tem que fazer algo especial. Tem que ser um programa no qual a gente leva uma informação que a gente vê que é necessário para toda a sociedade. A gente vai falar, por exemplo, direito bancário, superendividamento. Quem é que não tem alguém na família que, infelizmente, acabou se enrolou um pouco com a vida, pegando um dinheiro no banco, pegando dinheiro em algum outro local e está com uma dificuldade de pagar? Também a gente fala sobre direito da saúde, plano de saúde. Então, o direito da saúde, tanto privado quanto público, é algo de pauta diária em todos os telejornais e de dúvida frequente da população. Inclusive, tem até o bate-papo, né, da parte da medicina. Tem o bate-papo da saúde, que é da medicina, toda quarta-feira, só que para uma discussão muito mais sobre doenças. Sim. Então, assim, a TV como um todo tem também esse dever social de levar essas informações e deixar a população muito bem informada, que essa é a nossa missão aqui hoje. Para isso, está aqui comigo a doutora Moniele Gomes Coelho Barreto. Bom demais, mais uma vez aqui no Bate-Papo. Sim. Né, Moniele? É bom. É sempre um prazer estar aqui, é maravilhoso, né, estar aqui com vocês. E pode chamar a hora que quiser, que bater papo é com a gente mesmo. Ainda mais sobre direito, que é algo que a gente adora, né? E tá lidando com isso todo dia. E cada vez mais vai sabendo um pouquinho mais pela nossa prática, né? Pelo nosso estudo. Então, é um prazer estar aqui sempre. Isso, Moni. E também a doutora Camila Zanetti. Doutora Camila, que bom recebê-la aqui hoje para falar de um tema que eu sei que você também é fera, junto com a Moniele. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui e atuo um tempo na parte de plano de saúde, né, agora também com a necessidade de direito bancário, e é um tema muito pertinente, muito necessário à população, e vamos trazer um pouquinho de informação hoje. Tem muita informação hoje, mas antes eu queria ver com a produção se a TV Sincope está a postas para a gente ver o trânsito, saber como é que tá, se está engarrafado. Ah, tá de boa. É de hoje mesmo essa imagem? Quando a gente veio não tava assim, né? Tava muito mais trânsito, mas isso daqui é na cabeça da ponte. Para quem não sabe, quem estiver indo para Vitória passa por ela, aqui em Linhares, ou quem estiver chegando aí do sul do estado, Vitória, chega por ela também aqui no município de Linhares, onde a gente tem esse mega e maravilhoso estúdio para apresentar o programa e para o estado inteiro. Vai chamar outra, tem a outra também, a outra tela? Beleza. Qualquer pergunta sobre direito bancário ou plano de saúde, fica à vontade, telefone 9908-3421. Vamos lá para outra tela. Aí. De fato, já representa um pouquinho mais a realidade. Isso aí, é verdade. Com trânsito, uma certa confusão ali, mas
liga o sinal verde, passa tudo. Linhares é bom, eles falam que tem trânsito, tem isso, tem aquilo, mas assim, é bem leve para o tamanho que a gente está se tornando, para o desenvolvimento que a cidade vem alcançando. Sim. O trânsito ainda é muito tranquilo. Porque Linhares tem muito espaço para crescer, né? Muito. Então não fica tudo no mesmo lugar. A cidade que geralmente é no vale, aí embola tudo. Linhares é muito grande. Você vê quando você anda em bairros diferentes do seu costume, você fala, gente, quanta coisa aqui que eu nunca nem vi. Né? O Interlagos mesmo é uma cidade. Exato. Tem tudo. Você falando de Interlagos, hoje eu estava com um colega, aí ele veio, produção, pode voltar a câmera aqui pra gente, tá tranquilo, é isso daí. Ele veio de Vila Velha para morar em Linhares. Poxa, Vila Velha é cidade super desenvolvida, grande, muito à frente da nossa ainda, porque a nossa vai ultrapassar a Vitória, Vila Velha e todas as demais. Aí ele disse o seguinte, Thiago, eu vim para Linhares e não saio nunca mais. Você é de uma cidade maravilhosa dessa? Não sai, não. A qualidade de vida, né? Eu sou nordestina, sou de Natal, Rio Grande do Norte, mas eu amo Linhares também. Não é, amo Camila? muito aqui. Camila, aproveita e já fala para os telespectadores que não te conhecem sobre os que não te conhecem, que eu sei que você é uma advogada muito famosa, sobre um pouquinho da sua carreira, por favor. Eu me formei em 2019 na Facel, né, nossa querida Faculdade Municipal de Linhares, e atuo já há quase 5 anos no direito do consumidor, bastante. Agora, com ênfase no direito bancário, mas sempre atuei envolvendo o plano de saúde, né, porque é uma demanda muito crescente. E é isso. E aí estamos cada vez mais focados nisso. Bacana. Me senti tão velha agora. Porque eu formei em 2008 na Facel, como é que eu faço? 2019, formei em 2008. Falei, caraca, eu tô muito velha. E o tempo passa, não passa? Voando. Eu tô aqui dando uma mexida, para quem não sabe, eu tô enviando o link do programa Ao Vivo e a Cores, inclusive para vocês, para mandar para a família. Ah, isso aí, mandei vamos encaminhar. Um monte de grupo aqui logo, porque o YouTube tem que bombar também. Isso aí, eu mandei para todo mundo da família e estamos aí contando firmes fazendo e fortes. audiência. É, isso aí. Inclusive, vou entrar aqui. Se alguém quiser mandar pergunta, pode mandar tanto pro YouTube ou também pro celular. Cadê o celular aí na tela? Pra gente começar. 99808-3421. Doutora Monieri, fala um pouquinho aí pra gente da sua carreira e vamos que vamos pro direito bancário e diploma de saúde. Isso aí, a minha carreira, como eu falei, né, sou a mais velha daqui, formei em 2008 na Facel também, graças a Deus, e estamos aí atuando inicialmente, quase todo mundo começa em direito do consumidor, né, e aí foi assim que eu comecei, e depois foi surgindo essa demanda trabalhista, né, que eu me apaixonei pelo direito do trabalho, comecei pela segunda fase da OAB nessa área. E aí me apaixonei pela área. Hoje, graças a Deus, a gente atua no direito trabalhista lá no escritório. E também depois surgiu uma oportunidade de direito previdenciário, que para quem não sabe é INSS, né? Que é uma área que eu tô cada dia mais apaixonada e eu gosto muito dos clientes também, dos idosos, das pessoas carentes, de quem precisa de um BPC LOAS, de estar ali ajudando cada um a receber seu benefício, a driblar, né, essa barreira tão forte que existe no INSS. Exatamente, é um desafio diário, mas extremamente gratificante. Também sou apaixonada pelas minhas arquitetas, né, que a gente fala, que acabou que também surgiu essa situação de atender muitos arquitetos aqui em Linhares, graças a Deus. A gente fez workshop da arquitetura, que foi maravilhoso. Sucesso. E aí vai surgindo, né? Vão surgindo essas coisas e a gente vai abraçando. O direito é uma área muito ampla. Você tem oportunidade para todos os sentidos. Agora, tem que de fato gostar do que faz, tem que ter paciência, tem que plantar e plantar para uma hora começar a colher. É natural em todas as atividades. Vamos com a Moni. Vou falar Moni porque aqui já é bate-papo. Bate-papo. O doutor é só no início. Isso daí. Né, Monieri? Isso aí. O que é exatamente a lei do superendividamento e qual foi a motivação para a sua criação? Sim. Lei do superendividamento. E fiquem ligados, você que estiver em casa com qualquer situação de empréstimo que não venha conseguindo pagar, que ali às vezes tira até sua dignidade da pessoa humana, porque não consegue comprar um alimento, não consegue fazer o básico, porque as contas não param de chegar e acaba que você se colocou numa situação muito difícil. Fiquem ligados que aqui tem a solução.
Sim, exatamente. Na verdade, o que acontece? O direito, ele primeiro sempre ocorre uma situação na vida e depois o direito vem descobrir essa situação. Eu lembro na época da faculdade que o professor fala assim, já falando de direito criminal, que não tem nada a ver com o assunto, mas assim, primeiro uma pessoa matou, para depois dizer que a pena para quem matasse. Então, voltando para a nossa realidade de hoje, o que aconteceu? Essa lei surgiu em plena pandemia, que foi o ápice do superendividamento, né? Onde as pessoas ficaram em casa e muitas pessoas não eram funcionário público que recebiam um salário mensal. Muitas pessoas realmente não tinham o que receber, mas tinham muito o que pagar. E também acaba que é algo cultural do Brasil, esse costume de parcelamento, né? Muitas pessoas entendem que o cartão de crédito ou até mesmo o cheque especial é como se fosse uma extensão do salário. Então, muitas vezes os brasileiros têm aquele costume de parcelamento e aí acabou que na pandemia pegou todo mundo desprevenido. Enquanto a gente estava numa situação típica, né, onde todos estavam indo trabalhar, a pessoa conseguia se virar ali com aquela dívida dela. Mas quando chegou a pandemia, as pessoas ficaram em casa, muitos brasileiros autônomos que não tem como ir trabalhar, e aí eles foram obrigados a justiça, a lei, né, no caso legislativa, acabou criando essa lei que foi muito boa para essas pessoas e é usada até hoje, para resolver o problema de quem está super endividado. Bacana. E Camila, quais são os principais direitos que a lei do superendividamento garante aos consumidores? E mais uma pergunta também, como o consumidor pode identificar que está em uma situação de superendividamento? Então, o consumidor, primeiro deve fazer um mapeamento das dívidas dele, né? Ele vai analisar se com água, luz, medicamento, plano de saúde, empréstimo, cartão de crédito, cachaça, um monte de coisa. Se ele consegue sobreviver ou não, né? Então, assim, o aluguel está muito caro, a água está muito cara, a luz está muito cara, e no final das contas, isso tudo vai virando uma bola de neve. Então, o consumidor deve fazer esse mapeamento para ver quanto da renda efetivamente está comprometida. Se ele observar que está endividado, não consegue pagar as dívidas e que virou uma bola de neve, realmente é o momento de acionar a lei do superendividamento para sair dessa, para conseguir regularizar seu nome e voltar ao mercado. E para identificar, tem alguma questão de porcentagem? Um percentual, só sobrou 10% do que eu ganho para conseguir viver. E aí? Então, a pessoa ganha 2.000, ela está com 1.000, vamos colocar 1.500 de dívidas recorrentes e sobram 500. 500 não está nem para pagar um aluguel hoje em dia. Eu tenho uma cliente que eu vi muito essa situação do superendividamento com ela. Com os descontos do empréstimo, sobrava R$300 para ela. É um absurdo, né? Não sobra nada, não tem como você pagar um aluguel, não tem como pagar uma água, uma luz. Então, nesse momento, é muito mais que claro que o consumidor está endividado. Não existe exatamente uma porcentagem. A gente trabalha hoje na jurisprudência com 70% do comprometimento. Então, você analisa se com aluguel, com as despesas básicas gerais e suas dívidas. Se atingir a 70%, o 30% não dá para você passar o resto do mês, não dá para sobreviver, não dá para comprar uma alimentação, não dá para comprar uma roupa, que isso também é necessário. Então, a gente trabalha aí em 70% somando as despesas básicas e as dívidas. Se atingir 70%, bem possivelmente já está endividado. Super endividado. Super endividado. E para os pensionistas, mulher? Os pensionistas, aposentados. Sim, nesse caso, o que acontece? É bom, a gente quis abordar esse tema, muito importante essa pergunta, pertinente, porque não é o que a gente está falando hoje. Nós estamos falando hoje sobre o superendividamento, mas acaba que a população em geral, também como a gente quer levar uma informação completa e de qualidade, o pessoal pode achar, mas eu sou aposentado e pensionista, eu tenho direito a essa lei? Na verdade, aposentados e pensionistas, existe uma regra específica do INSS, aonde você pode comprometer 45%, até 45% do seu aposentadoria ou da sua pensão. E nesse caso, como funciona? 35% é empréstimo consignado, 5% é cartão consignado e mais outros 5% é um cartão benefício. Então, o que o segurado ou aposentado precisa fazer? Pega o extrato da sua aposentadoria,
do seu benefício que ele recebe lá, um extrato do pagamento, e verifica qual o percentual que está lá, se está ultrapassando esses 45%, porque nesse caso, aí sim, pode-se alegar o superendividamento, que na verdade é um empréstimo acima da margem consignável. O nome é outro, né? Porque falando-se de INSS, é outra legislação, mas é muito importante essa pergunta para a gente entender que aposentados e pensionistas seria a mesma coisa, mas em outro lugar, né? No caso, em outras questões, mas é a mesma coisa, né? No fim das contas, se ultrapassar 45%, que é o limite máximo da margem consignável, ele pode buscar. E é importante também lembrar que eles podem bloquear os empréstimos consignados. Então, eu sempre falo isso, né? A pessoa nem bem se aposentou, nem bem conseguiu uma pensão por morte, já fica vindo essas pessoas importunar, às vezes um familiar pedir para fazer um empréstimo. Então, lembrar que essas pessoas podem bloquear os empréstimos consignados e que, nesse caso, quando ele precisar, ele vai lá e desbloqueia. Eu acho a melhor opção para não acontecer também de um empréstimo fraudulento. É muito Agora importante. eu lembro quando minha mãe se aposentou, ela se aposentou no mesmo dia, começaram as ligações. Eu lembro. Isso aí. Eu lembro que você fala, não é possível, já estão ligando. Eles têm informação privilegiada. Tem. E Alguém é muito lá de dentro importante. passa. Claro que vai ser pauta para outro programa, mas o extrato do INSS é muito importante conferir, porque nós temos empréstimos, muitos empréstimos, que o aposentado e o pensionista não sabe que contratou. Tem descontos indevidos acontecendo a todo momento e o consumidor não sabe. Sim. Então é muito importante puxar o extrato de pagamento do INSS e conferir se tem algum empréstimo que você não reconhece e se tem algum desconto acontecendo que você não reconhece. Buscar ajuda especializada, claro. É isso mesmo. Infelizmente, isso é matéria também de telejornal no Brasil inteiro. Sim. O pensionista descobre que tem 2, 3 anos sendo descontado valor pequenininho que ele não percebia. Dá um montante grande. Só que é o direito dele de ter aquele valor. Sim. Está sendo tomado de forma criminosa. E isso a gente vê todos os dias. Sim, é um acontece absurdo. Porque um o que pouquinho aqui, acontece. um pouquinho ali, eles ganham no montante. Ganhando um montante. Mulher, mas assim, os primeiros passos que o consumidor deve tomar ao perceber que está super endividado. Sim. Primeira coisa que ele tem que fazer, né, é fazer essa planilha, né? Ele precisa fazer como se fosse uma planilha, ele tem que verificar quanto que ele está entrando. Eu ganho R$2.000, um exemplo, né? E aí, qual o tamanho das minhas dívidas? Não, hoje eu tenho a dívida com isso, isso, isso. Então, ele tem que somar esse valor e ele precisa também verificar qual, ou seja, a entrada e a saída. Depois que ele faz essa análise, ele já precisa procurar uma ajuda especializada para poder buscar essa possibilidade dessa ação para verificar como vai fazer com essas dívidas já no judiciário. E é muito interessante também resgatar, puxar todos os contratos, né, para a gente conseguir ver a taxa de juros, a quantidade de parcelas existentes, quanto de dívida tem ao total, porque muitas vezes o consumidor não tem ciência disso, então é necessário puxar o contrato, pegar o máximo de informações detalhadas, reunir, para quando você buscar ajuda, você já levar a informação, já ter um mapeamento do quanto deve ao total. Sim, o cheque especial, né? Verifica no cartão de crédito, pega as faturas, né? Já leva lá que tem aquele mínimo, que os juros não acaba nunca, né? Se for pagando esse mínimo. Então, é interessante juntar toda essa documentação, depois que fez essa análise, né? Juntar toda essa documentação para já levar para ajuda especializada. Exatamente. Para entrar com ação de renegociação de dívidas. Bacana. Tá vendo? Falei que o tema é muito importante. Com certeza tem alguém que você conhece que está passando por isso. Então, assim, se tiver qualquer dúvida, manda pra gente. Segundo e terceiro bloco, a gente volta ainda falando só um pouquinho do superendividamento, mas depois a gente vai para o plano de saúde. Nós vamos, de fato, para a saúde privada. Também, se der tempo, a gente fala um pouco da pública. Fiquem com a gente, um minutinho. Voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Hoje estou aqui com minhas queridas amigas, doutora Monielle e doutora Camila. Falamos bastante de superendividamento. A gente praticamente finaliza, vou fazer só mais uma pergunta para irmos para
para o plano de saúde, porque também tem muitas dúvidas que nós mesmos colocamos, perguntando para os outros, tentando entender o que de fato a sociedade precisa se antenar. Quem mandou perguntas, eu peço para enviar novamente, porque deu um reset aqui no telefone. Então, o telefone é 99808-3421. Vamos lá. Camila, explica como funciona a ação de repactuação de dívidas que está prevista na lei. Ou seja, a pessoa está super endividada e aí ela só vê uma maneira de tentar respirar, que é ingressando no Poder Judiciário. Sim. E com essa ação de repactuação de dívidas. Como funciona? A ação de repactuação de dívidas ela é muito importante, né? Ela veio como um instrumento para conseguirmos efetivar a lei do superendividamento. Então, ela visa reunir todas as dívidas dos credores, dos bancos, das instituições financeiras, a uma reunião dessas dívidas, e nessa ação nós conseguimos limitar a um desconto de 30% por mês no salário do consumidor endividado. Nós traçamos um plano, em até 5 anos o consumidor deve quitar. E mesmo que não dê para quitar nesses 5 anos, passado esses 5 anos o consumidor tem a dívida totalmente liquidada. É importante também falar que a gente estava conversando sobre isso, que, mas então é só deixar a dívida caducar, né? Que todo mundo fala, só é deixar passar 5 anos, igual a doutora Camila falou, né? Às vezes passa 5 anos, mesmo que ele não quitou a dívida, é totalmente diferente. Por quê? Se você faz uma dívida e você não paga essa dívida, e se passam 5 anos, você não consegue receber, ir no banco, no mesmo banco, por exemplo, você deve em um banco A. Você fez essa dívida, passaram 5 anos, o seu nome não está mais negativado. Mas esse banco não vai te dar o mesmo crédito. Já na lei do superendividamento, não. Existe realmente, é zerado. O seu score, realmente você tem um nome limpo de verdade, onde você pode voltar a consumir normalmente. A sua dívida, nesse prazo de 5 anos, você quita a dívida. Em até 5 anos, se você quitar antes, claro, seu nome vai ser liberado antes disso, seu CPF não vai ter mais nenhuma restrição, mas ultrapassados 5 anos, se não foi possível e você cumpriu todas aquelas parcelas que já estavam previstas, seu nome vai ser liberado. Então, é totalmente diferente de simplesmente aguardar. A gente sempre ouve, né, que o direito não socorre os que dormem. Então, nesse caso, a gente não pode dormir, não pode ficar esperando passar 5 anos. É muito mais vantajoso ingressar com a ação do superendividamento. E o que é muito interessante também de falar é que nós temos uma população jovem endividada, né? Talvez por uma falta de consciência, pelo alto valor das coisas, mas pense nessa pessoa que esperou caducar, né, que a gente conhece como Sim. caducar, mas é prescrever a dívida, e não volta a ter o mesmo score. O banco não vai liberar essa mesma linha de crédito. Então, a pessoa, com a ação de repactuação de dívidas, ela tem o nome limpo efetivamente junto aos bancos. Os bancos vão voltar a liberar crédito e a pessoa vai poder, dali adiante, conseguir novas linhas e continuar a vida financeira da melhor Sim. forma possível. Uma vez aconteceu uma situação comigo que a gente ficou surpreso. Quando eu fazia faculdade, eu fui abrir uma conta universitária. Quando eu fui abrir essa conta universitária, meu pai, que é uma pessoa super honesta, que paga tudo direitinho, ele tinha sustado uns cheques e o banco não cobrou dele, não negativou, não fez nada. E aí, era uma coisa de 6 anos para trás, tava lá essa dívida e eles falaram que só abriria a minha conta se quitasse a dívida. Então, ainda assim, a pessoa que não tem dívida pode acontecer isso. Imagina, né, um empréstimo que não foi pago. Verdade. Tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: eu tenho uma irmã, outra pessoa da família, ela é analfabeta e uma sobrinha pegou emprestado com ela e agora ela só tem R$600. O que pode fazer? Porque assim, eu acho que para você também falar e comprovar que está super endividado, você tem que apresentar provas. Sim. Sim. Mas no caso, a sobrinha pegou um empréstimo utilizando o nome da... Parece que sim. E hoje só sobra... A gente tem experiências no campo profissional de ver filho Isso. pegando da mãe. Deixando a mãe em apuros, com a dívida extremamente alta. E aqui, nesse caso, é a sobrinha. Mas assim, independente até de quem seja, no caso desse, Camila, o que você entende que pode ser feito?
Então, nesse caso, nós temos um empréstimo que, independente de quem o fez, no final das contas, quem vai se responsabilizar vai ser a titular. Né? E é possível, sim, reanalisar esse contrato, ver se realmente ele atendeu todos os requisitos, se é um contrato válido, se é nulo, se nós conseguimos reduzir esses juros, ou analisar se o consumidor está com outras dívidas e entrar talvez com uma ação de repactuação. Então, é necessário reunir mais informações. Isso, analisar o caso, né? Isso, com certeza. Mas de fato, o titular que cedeu o nome, em tese, responde, né? Mas isso não impede que a gente faça uma análise do contrato, que verifique se os requisitos de validade dele estão presentes, se conseguimos anular ou não, né? Tudo isso tem que ser analisado casuisticamente. Beleza. Agora a gente vai para o plano de saúde. É uma matéria também extremamente importante, que todos os dias estão aí nos jornais, telejornais, porque existem dúvidas. Tanto que STJ toda semana solta algum tipo de entendimento que vale para os planos de saúde. E aí eu começo com você, Camila, perguntando o seguinte: em quais situações posso buscar atendimento fora da rede credenciada e ainda ter os custos cobertos pelo plano de saúde? Então, eu vou fora, né? Eu tenho um plano de saúde X, mas procuro o Y. Esse X, quanto que ele vai me pagar? Não é uma mera liberalidade buscar o profissional que eu quero. O que acontece? Infelizmente, nós contratamos o plano de saúde por saber que o sistema público muitas vezes não dá conta da demanda da população. Então, nós contratamos o plano de saúde justamente para ter um atendimento de qualidade, com tecnologia nas clínicas, enfim, para ter o suporte necessário. E muitas vezes os planos não querem pagar o necessário aos profissionais e falta profissionais conveniados ao plano. Nessa circunstância, é possível, com encaminhamento médico, claro, buscar um especialista particular no local que você reside e pedir o reembolso ao plano. Ou, se não houver nem particular, nem médico particular no local, vamos supor, aqui em Linhares não tem psiquiatra, nem particular, nem pelo plano. Aí sim é possível ir para outra região e o plano deve custear todos os custos com deslocamento, com hospedagem, com tudo. Bacana. E aí, Monelli, eu queria saber o seguinte também. Muitas vezes a pessoa que tem um plano de saúde se depara com uma negativa. Sim. Quais são as maiores causas do não do plano de saúde com o seu cliente? Sim, na verdade, já até aconteceu comigo, né? Antes de eu ter essa informação, há muito tempo atrás, às vezes eles falam assim, o seu plano é nacional, então eu não sou obrigada a te dar um médico na sua cidade. Só que eu moro em Linhares, né? Quando eu fiz o meu plano de saúde, estava constando lá a minha residência em Linhares. Ou fulano mora em Rio Bananal, enfim, quem está nos assistindo, né? Então, nesse caso, você não é obrigado a sair da sua cidade, né? Se você tem um encaminhamento, como a doutora Camila falou, para aquele especialista. O especialista não atende, é muito mais fácil para o plano negar, porque vai que cola. Vai que ele vai para um profissional de outra cidade. É muito mais fácil eles bancarem. Inclusive, já vi situações do plano não bancar nada. Porque era um plano que era Norte Capixaba, né, a área de abrangência do plano. E aí a segurada foi obrigada a ir para a Colatina, por exemplo, e bancar sozinha com a viagem. Nem bancaram a viagem porque colou. Né? Então é isso, infelizmente a população acaba, até eu que era advogada há um tempo atrás, já aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço, e aí você acaba que foi ludibriada, né? Por falta de informação. Então o principal motivo é o quê? Economia, falta de informação da população, que às vezes o vai que cola funciona, e acontece também que não é atrativo para os médicos trabalhar pelo plano. Né? Porque os valores que são pagos, a gente sempre fala, né, que tudo é pouco para quem recebe, muito para quem paga.
Então, às vezes, os valores não são atrativos para os profissionais de saúde e eles preferem o profissional especialista, que, ou seja, estudou mais, gastou mais para ter aquele trabalho, ele não vai querer se sujeitar a um valor pago pelo plano de saúde. Então, é por isso que geralmente acontecem essas negativas. Então, com essa negativa em mãos, o que tem que fazer? Pega o protocolo, faz uma reclamação na própria rede da carteirinha, né? Atrás da carteirinha tem o 0800, então faz a reclamação na carteirinha, entra em contato com o plano, consegue a negativa formal, que com essa negativa formal você pode buscar ajuda. Perfeito. Doutora Camila, vamos lá, minha querida. Solicitação de reembolso do plano. Como é feito, né? A doutora Monielle acabou falando um pouquinho. Mas pode só falar um pouquinho também a mais, porque, Monielle, é algo que gera muita dúvida. Muita dúvida. Com certeza. Mas vamos lá no passo a passo, né? Que é para ficar mais claro. Porque assim, quero pedir o reembolso, o que eu faço? O que eu faço? A primeira coisa é ir num médico geral. Num médico, você vai, uma criança, por exemplo, ela vai num pediatra, né? De início, o pai leva num pediatra, o pai e a mãe levam num pediatra, e às vezes acontece muito, né? Muito frequente encaminhar para um neuropediatra. E aí, a região não tem nenhum profissional conveniado, nenhum neuropediatra conveniado, mas você detecta que tem um neuropediatra particular. Nessa situação, você deve pegar um encaminhamento, entrar com pedido, ligar para o plano de saúde, atrás da carteirinha tem o 0800, vai ligar e vai falar, olha, eu preciso de atendimento. Não tem rede credenciada em Linhares. Eu quero indicar fulano, médico tal, para atendimento. O plano deve dar resposta em 5 dias úteis. Então, anota o protocolo, acompanha 5 dias úteis decorridos, aguarde a resposta. Se vier uma resposta positiva, ótimo, o plano vai custear. Caso contrário, se o plano negar, busque ajuda especializada, que você tem direito sim de ter atendimento. Não é obrigado a se sujeitar a atendimento em comarca vizinha. É necessário atendimento no local que você reside, a não ser que você queira ser atendido em região vizinha, por um médico X que esteja atendendo em região vizinha, e ainda assim o plano tem que custear todo o deslocamento. Sim. Vai que a doutora Luana Bride, endocrinologista, lá em São Paulo, a gente vai em São Paulo. Com certeza. Isso aí, com certeza. Vale a pena a viagem, né? Vale a pena a viagem. Mas e aí, Monielle, vamos lá. Muitas vezes as pessoas falam assim, fui no plano, ele recusou. Sim. Aí você, recusou, o que advogado faz? Advogado trabalha com provas. Sim, a gente acredita em todo mundo que chega até nós. Você sabe que a pessoa está contando a verdade. Sim. Só que um juiz, por exemplo, não tem bola de cristal para saber se aquilo é verdade. Se teve uma recusa, se não teve, se o tratamento foi desumano, por exemplo, ou foi digno. Tem que ter provas. Sim. Seja uma prova testemunhal, ou alguém que estava próximo e presenciou o fato, ou seja, uma prova material, ou um documento escrito. E a pessoa tem dificuldades, o plano não fornece esse documento. O que fazer? Nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente sempre usa, né, a famosa notificação extrajudicial, né, que a gente pode usar. Então, o que acontece? Às vezes, você ligou para o 0800. Hipoteticamente, você ligou para o 0800 e conseguiu a prova ali, né? Não tem o protocolo. Mas você pode anotar o nome do atendente, o horário, o telefone, print sua ligação. Quando você junta isso tudo, é como se fosse um protocolo, né? O juiz vai ter uma materialidade ali para conseguir julgar. Porque, às vezes, o juiz quer te dar o seu direito, mas ele não tem como, porque precisa ter um embasamento para aquela decisão não ser derrubada pelo tribunal, né? Então, nesse caso, não conseguiu. Mas, então, a gente pode mandar até para todas as outras questões, assim, que não há uma negativa, a gente pode mandar uma notificação extrajudicial. A gente pode mandar uma notificação extrajudicial, conceder um prazo para o plano responder. E aí, provavelmente, o plano vai responder. Mas tudo é se, né? E se não? E se não? Então, assim, e se não responder? A gente pode entrar com uma ação também, onde o plano tenha que responder, né? Isso daí. Então, é muito importante a pessoa se juntar os documentos possíveis para conseguir entrar com a ação e ter mais materialidade para resolver o problema. Ainda temos a hipótese de fazer uma reclamação na ouvidoria do plano,
Então, é possível ligar para a ouvidoria, fazer uma reclamação e, nesse momento, você anota o protocolo. Fala, olha, eu pedi a negativa por escrito, o plano não quis me dar, tá? Vocês conseguem reanalisar essa decisão, me enviar a negativa? Não, pelo menos ali você já tem o protocolo, que às vezes Sim, anteriormente não foi anotado. E é interessante também, até quando você vai buscar uma ação de danos morais, por exemplo, na justiça, quanto mais o magistrado perceber que você buscou o seu direito, que você tentou resolver de todas as formas extrajudicialmente, mais fica comprovado que você não está ali brincando de acessar o judiciário, né? Que você tentou resolver de todas as formas, é o que a gente fala, não deu causa ao dano, né? Fez tudo que estava, a boa fé, que você fez tudo que estava ao seu alcance para que aquilo fosse resolvido de forma extrajudicial. E mesmo assim continua desamparado. Exatamente. Dando aso a um pedido aí de danos morais e tudo mais pelo transtorno. Porque, de fato, também a justiça não está ali para distribuir dinheiro para ninguém, ela está ali para ser justa. Sim, exatamente. Então, a partir do momento que você busca, que você tenta, a pessoa ou a empresa não te dá confiança, não te responde, fica negligente a tal ponto que você não sabe nem para onde mais socorrer. Sim. Se o Poder Judiciário fosse apenas e implementasse aquele direito que você teria contratualmente, só isso não adiantaria. Nada, para isso valeria a pena, né? Sim. Então, para não valer a pena esse tratamento que desampara o consumidor, tem que ter uns danos morais para, de fato, pensar duas vezes antes de causar todo esse impacto na vida da pessoa. E o plano já lucra muito, porque vamos colocar aí de 10 pessoas, quantas efetivamente recorrem ao judiciário? Né? Quantas chegam a acionar? E quando ganham muitas vezes só o cumprimento da obrigação. Então, isso seria uma vantagem extrema para o plano. Então, nesse caso, por isso, a jurisprudência tem entendido pelos danos morais com esse intuito punitivo. Isso. Para inibir, para inibir essa conduta lesiva. Inibir também essa conduta. Isso aí, maravilha. Vamos nós aqui, porque passa rápido. Bate-papo bom, ó. É um tapa. Volta aqui a câmera para a gente chamar um intervalo. Continuamos falando no finalzinho aí de plano de saúde. Muito importante, se tiver qualquer pergunta, fica à vontade. Só mandar para a gente que no terceiro bloco vamos responder. Um minutinho, voltamos já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Nós estamos falando sobre plano de saúde. Um monte de dúvidas que todo mundo tem, estão sendo esclarecidas, mas tem uma que é a seguinte: a pessoa tem direito dentro do plano a tal consulta, o plano não ofereceu, ela foi em outro local, numa rede particular, pagou, e aí esse reembolso? O plano quer me reembolsar em R$80 e eu paguei 500 na consulta. Como que fica, Camila? Essa limitação do reembolso, ela é ilegal. Justamente porque o plano ele quer imputar um dever que é dele, um ônus que é dele para o consumidor. Isso é totalmente ilegal. Se o plano que foi contratado justamente para prestar um serviço de qualidade com profissionais capacitados, com clínicas conveniadas, não o faz, ele deve custear totalmente o valor da consulta e não parcialmente. Muito embora isso seja comum, seja prática comum. Tá? É ilegal, não pode acontecer. E acontece muito nos planos regulamentados, né? Isso. Quando tem os planos, ou seja, depois de 99, não é isso? Depois de 99, os planos são regulamentados. Então, eles usam essa tabela deles. Eles falam, não, a gente vai reembolsar o valor de tabela. Mas não é assim que funciona, né? O plano precisa reembolsar o valor integral da sua despesa. Planos não regulamentados, ou seja, antes de 99, isso é mais fácil. Isso. Só que se você for ver a maioria dos planos, as pessoas jovens, né? Às vezes eles também fazem de tudo para a pessoa trocar de plano. Isso, né? aí. Eu tenho um plano novo para você e tal. Às vezes você teve um filho e não colocou que cobriria obstetrícia, né? Então assim, vamos colocar para cobrir parto do seu filho, vamos trocar o plano, a gente tem um plano mais vantajoso. Exatamente por isso, eles querem se livrar dos planos não regulamentados, porque aí a história é outra, né? Acontece realmente de eles
realmente não brigar. Eles já pegam e devolvem o valor integral, reembolsa o valor integral. Mas nesses planos não regulamentados, que são os mais novos, a maioria deles, eles fazem isso e não é correto. Tem que reembolsar o valor integral da despesa que a pessoa, né, o consumidor só custeou porque o plano não tinha profissional habilitado. Senão ele iria no profissional habilitado da cidade dele mesmo. Maravilha, vamos lá. Monelli, quais são as pessoas mais afetadas com as negativas do plano de saúde? O que você mais vê no dia a dia? Sim, na verdade é quem precisa, né? Então, assim, quem precisa do plano de saúde realmente fica desassistido. Uma pessoa que precisa muito, tem muito mais chance, né? Então, o que acontece? Autistas, pessoas que precisam de talvez muitas terapias, eles colocam limite de valor, de quantidade de terapias, isso não é legal. Existe uma lista, né, que eles falam que depende do CID. Então, eles falam, CID tal, até tantas terapias, né? Então, tudo que eles podem fazer para dificultar a vida realmente do consumidor, para vai que cola, né? Para a pessoa não receber esse reembolso, não receber o atendimento do plano, eles fazem. Pessoas com doenças de câncer, doenças autoimunes, qualquer doença grave que tenha um alto custo, são as pessoas que, exatamente as que mais precisam, são as que mais sofrem, né? Porque quantas pessoas estão ali pagando o plano de saúde todos os meses e praticamente não usa, e quando a pessoa mais precisa, o plano de saúde faz de tudo para negar, né? Um pedido de exame de alto custo, uma cirurgia, às vezes, de emergência, urgência, emergência. Às vezes você está em viagem, né? Acontece. E isso já até aconteceu uma vez, né? Que você comentou com alguém da sua família que estava em viagem, precisou de um atendimento com urgência. Então, nesses casos, a gente mais precisa é quando eles negam. Muito importante, doutora Monielli, falar sobre isso, porque ainda que o plano não tenha abrangência nacional, eu viajei e fui para Natal ver minha família. Fui para Natal, meu plano é capixaba, meu plano é estadual. Eu posso fazer uma cirurgia, se eu sofrer um acidente lá em Natal, eu posso fazer uma cirurgia? Em casos de urgência e emergência, ainda que a abrangência não seja nacional, é possível, o plano deve cobrir. Sim. Tá? O e STJ até sobre as já carências, tem. né, também, não existe carência para urgência e emergência. Isso aí, né? não existe. E aí acontece isso também de doenças pré-existentes, né, que eles lançam, doença pré-existente, mas e a carência? Então, isso não pode acontecer. A gente tem que, existem as carências, mas se for urgência e emergência, não existe. E o consumidor, na verdade, tem que ficar muito atento, né? Desconfiar realmente, desconfiar de tudo, para poder ter seu direito assistido. Com certeza. E ainda falando de pacientes que eles consideram de alto custo, que são pacientes autistas e com câncer, né? São o foco do plano de saúde. Eles cancelam. Então, nós estamos vendo muito isso. Sim. Cancelamento em massa de plano de saúde. Porque são pacientes caros, que necessitam de muitas terapias, são tratamentos caros. Então, nós temos visto muito cancelamento. Cancelamento em massa indevido. Também é totalmente ilegal. Deve haver notificação prévia, deve ser permitido que o consumidor, muitas vezes inadimplente, pague, coloque as suas contas em dia antes de efetivar o cancelamento. Sim, muitas vezes o consumidor nem percebe, né? Até porque eu não entendo por que plano de saúde você não consegue colocar em débito automático. Acho que eles já fazem isso para você esquecer de pagar e cancelar, né? Porque não é possível. Eu falei, gente, todas as contas você consegue colocar energia em débito automático, você consegue colocar cartão de crédito. E aí a fatura do plano de saúde, eu mesmo, todo mês chega lá, que o meu é pela OAB, aí chega, meu Deus, deixa eu pagar logo esse plano de saúde, porque às vezes eu esqueço. Não consegue colocar em débito automático, acaba esquecendo, né? Isso aí, não é fácil não. Não é fácil não, né? Home care. Home care, primeiro, fala o que é home care e a sua importância. O tratamento home care, ele se dá quando o paciente, por alguma fragilidade física, por alguma limitação, precisa que o tratamento ou o acompanhamento seja feito em casa. Então, ele às vezes é tetraplégico, nós temos um caso tetraplégico, ou uma pessoa idosa com Alzheimer, com Parkinson. Ou câncer terminal. Isso aí, ela não consegue fazer o tratamento hospitalar. Às vezes ela até iniciou no hospital, mas ela continua em casa para uma maior qualidade de vida. E o plano se nega ou limita. Isso é totalmente ilegal. O plano deve custear, inclusive os insumos. O STJ tem entendimento sobre isso. Então, até o material que será utilizado, o plano deve custear.
Então, as fisioterapias, sondas, tudo isso deve ser custeado pelo plano de saúde. Por quê? Justamente porque o tratamento home care, ele é uma extensão do tratamento que já se iniciou, muitas vezes, em âmbito hospitalar. Sem contar que o risco de infecção em casa é muito menor. Muito menor. Né? Às vezes a pessoa está numa fase terminal, vai estar ali na possibilidade de estar com a família. E isso não tem preço, Com né? certeza. Porque a vida não volta. Então é um momento ali muito delicado. Às vezes uma recuperação é totalmente diferente. Você está no seu lar, do lado das pessoas que você ama. Então, o mais importante é a boa recuperação do paciente, Com né? certeza. Ele está assistido e rodeado por pessoas da família. As pessoas têm direito a buscar ajuda nisso daí, de ter essa possibilidade do home care para isso. Então, o plano não pode negar. Em resumo, acho que a gente tem que pensar que a gente, como eu falei, né, a gente tem que desconfiar, né? O consumidor precisa desconfiar disso e buscar sempre os seus direitos. Agora tem uma pergunta que só para a gente finalizar, Alexander mandou o seguinte: sobre a negativa dos planos em relação à cirurgia robótica, é legal ou não? Muito interessante a pergunta. Se essa técnica realmente for essencial para o tratamento, se não indispensável, se não houver outra técnica, ou se essa técnica realmente for a menos invasiva, for a melhor, então é bom ter um documento bem respaldado. Há uma possibilidade de solicitar judicialmente isso, né? Porque hoje em dia não se compara. A medicina é muito menos invasivo. É muitas vezes muito menos invasivo, é muito perfeita a cirurgia feita. Claro que tem, é coordenado por ser humano, mas é muito menos invasivo, é mais seguro para o consumidor. Sim. Então, com um laudo muito bem respaldado, é possível solicitar isso judicialmente. Inclusive, aconteceu uma situação de um cliente, né, com um remédio de alto custo, muito alto mesmo, era coisa de R$80 mil a despesa do paciente a cada 6 semanas. E aí é um remédio que não existe no SUS. E mesmo assim, deu certo. A gente conseguiu a obtenção do plano de saúde porque um laudo bem fundamentado, uma perícia. Isso. Porque às vezes, né, Moniel, igual fazendo analogia, até pra gente terminar, que estourou o tempo. Viu? Falamos muito. Analogia da robótica, cirurgia por robótica, tá? É indispensável, porque também não posso onerar demais o plano. Sim, não é mera liberalidade. Se o plano também faz uma cirurgia que pode ser tão eficaz quanto a robótica, só que um pouco mais invasiva, mais eficaz. Sim. É igual um medicamento de alto custo. Nesse caso que o Moniel está falando, por exemplo, você pode até conseguir um medicamento de alto custo, mas se a solução for ele, Sim. se tiver uma solução muito parecida com um medicamento com valor muito mais em conta, esse muito mais em conta vai prevalecer. Com certeza. A gente viu até que estava famoso o Botox para enxaqueca. Então, embora o Botox seja usado para a parte de estética, também pode ser usado pelo plano de saúde para enxaqueca. Então, ou seja, tudo depende de cada caso. Caso concreto. Doutora Moniel, um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Nosso bate-papo foi uma delícia. Tenho certeza que nós cumprimos a missão de levar informações relevantes para a sociedade. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, como sempre, eu adoro estar aqui. Mandar um beijo para Luciano, Beatriz, Elisa e para minha família. É isso aí, meu fã-clube. Isso aí, cada um tem seu fã-clube. O meu é vovó, mamãe, papai, irmãs. Luana. Camila, um prazer inenarrável tê-la aqui para esse tema tão bacana. De falar sobre plano de saúde, sobre dívida contraída em banco, sobre um juros abusivo que tem que ficar ligado também, etc. Ou seja, muitas informações de fato de suma importância. Então, muito obrigado também. Foi uma enorme alegria estar aqui e nos convide mais vezes. Temos muitas informações para passar. É muito bom poder ajudar as pessoas, né? Porque nós já passamos por tudo isso, não tínhamos informações, agora o nosso olho abriu, né, depois que fizemos direito, mas ainda passamos por algumas situações e é muito bom levar a informação para quem precisa. Então, é uma enorme alegria ter ajudado vocês. E um grande abraço para minha família, para minha mãe, para o meu irmão. Exatamente. Eu fico muito feliz, tá? Mais uma vez tê-las aqui. Mas eu que adoro Moniel, Camila, estamos aí firmes e fortes e agradeço a todos que ficaram até o final. Lembrando, amanhã tem reprise
de 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente para que você chame a família, os amigos, para assistir. Quanto mais um programa desse cheio de informações, tá bom? Espero vocês. Fiquem com Deus. Lembrando, o bate-papo das 6 é de quarta a sexta, mas só a quinta é da lei. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.